do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mundo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediram-lhe um sinal do céu. Mas, conhecidos seus pensamentos, Jesus disse: todo reino dividido contra si mesmo será destruído. E cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebul que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebul que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão nossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando o homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava. Rebate o que roubou. Quem não está comigo está contra mim. E quem não escolhe comigo, dispersa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Só. Aberto mesmo, Bruno? Opa. Antes de mais nada, queremos louvar e bendizer a Deus por estarmos aqui nesses dias preparatórios para a festa de São José, padroeiro dessa comunidade paroquial. Também agradeço ao Padre João pelo convite, é uma alegria sempre retornar a essa paróquia, também pela amizade. O Padre João também é muito querido lá em Guararema. Esse ano está convidado lá para a festa de Divino Espírito Santo em junho. Então, seja conosco. Então, muito obrigado pela alegria de mais uma vez poder celebrar com vocês. E a liturgia da palavra que nós ouvimos hoje: Oxalá ouvisseis hoje a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. E quem fechou os corações e os ouvidos? O povo de Deus, lá no Antigo Testamento. Deus que libertou aquele povo do Egito, os fez caminhar pelo deserto, rumo à terra prometida. E o povo, o que fizeram? Virar as costas para Deus, não ouviram, não prestaram atenção, ao contrário. Seguir as más inclinações do coração, andaram para trás e não para frente. Isso porque Deus mandou servos, mandou profetas, e o povo virou as costas para Deus. E nisso, quando nós viramos as costas para Deus, somos obstinados ao erro, e o pior,
os nossos corações se fecham, Deus não age na nossa vida, as pessoas se voltam aos falsos deuses e o coração fica como um coração de pedra. Então, irmãos e irmãs, é um grande perigo nos tempos atuais as pessoas que se fecham para a palavra do Senhor. Deus fala e nós temos que estar atentos. E é uma leitura sempre atual, porque também serve para nós que estamos aqui na igreja. Não sei se vocês sabem, não. O padre que celebra a missa, o padre percebe tudo o que acontece na igreja. É verdade, nós padres percebemos, né? O padre percebe quem na missa está atento, quem na missa está disperso. Então tem aquele fiel que fica na missa inteira, olha no relógio, a criança corre, a pessoa já olha para a criança correndo, alguém que vai lá, levanta, a pessoa já olha. De repente acontece alguma coisa, né? O padre está fazendo homilia, mas alguém está assim, ó, olhando para o alto. Como também o padre percebe quem na missa está dormindo, né? Quem está na missa dormindo. Uma vez você veio missa numa paróquia, a senhora se sentou no último banco e dormiu a missa inteira. Aí quando eu terminei a homilia, a senhora levantou, fez assim, ó, esticou os braços e foi embora para casa. Né? O padre percebe tudo. Gente, o padre percebe também que na missa, durante uma hora, levanta para beber água no banheiro toda hora. Quando isso acontece, é a mesma coisa. Nós também fechamos os ouvidos para o Senhor. Depende, está o leitor aqui anunciando a palavra. Quando você levanta para ir no banheiro, você fechou os ouvidos para a palavra do Senhor. Ou até mesmo quando nós estamos aqui, às vezes acontece de estarmos aqui de corpo presente, né? Corpo presente porque o corpo está aqui, mas a mente está lá em casa, estamos pensando o que vamos fazer para o almoço de amanhã, estamos pensando que amanhã temos médico, que amanhã temos um compromisso, estamos pensando de repente lá em casa, se eu coloquei comida para o cachorro, água para o cachorro. Isso acontece porque estamos dispersos. Então Deus fala, Deus comunica a palavra, mas nossos ouvidos estão fechados à palavra do Senhor. Então a Santa Missa é aquele momento que nós devemos entrar na igreja, sentar, nos desligarmos para o mundo, também no contexto em que é telefone que toca em toda a missa, não celular que toca toda hora, a gente mandando mensagem. Então nós temos que nos desligarmos para o mundo e estarmos atentos à voz do Senhor. Então, que nós não corramos o risco de fecharmos o coração, como o povo lá do Antigo Testamento trancou o coração à voz do Senhor. Também, quem trancou o coração no Evangelho de hoje. No Evangelho de São Lucas, Jesus, depois que foi batizado, se manifestou. Por onde Jesus passava e curava cegos, curava paralíticos, curava leprosos. Então, em um certo momento, ele estava passando e curou, expulsou um demônio que era mudo. E quando o demônio saiu, o mundo começou a falar. As multidões ficaram admiradas quando viram aquilo. Aí nisso, né, você tem aí os fariseus, os saduceus, com os ouvidos, o coração fechado, olhar e falar assim: olha, é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele faz isso daí, que ele expulsa os demônios. Gente, isso trouxe em Jesus uma certa revolta. Sabe, é semelhante a uma situação. De repente tem Dona Zefa, não, que está distribuindo cesta básica, distribuindo leite, fazendo caridade, ajudando as pessoas. Aí alguém olha com inveja, cruza os braços, ela faz isso com dinheiro roubado. É isso, a inveja, um coração fechado. Eles viram Jesus curando leprosos, cegos, ressuscitando mortos, mesmo assim não se abriram à novidade do reino de Deus.
fechar os corações para a manifestação do próprio Deus que veio a este mundo. Irmãos e irmãs, celebrar essa festa belíssima de São José, padroeiro universal da igreja, padroeiro dessa comunidade paroquial, é aprendermos com ele, estarmos sempre atentos à palavra do Senhor, nunca fechar os nossos corações. A Santa Missa é essa oportunidade belíssima de termos um encontro com o Senhor. Lembrar sempre que na igreja as mulheres são chamadas a ser como Maria Santíssima. O silêncio, a oração, a bondade. E os homens, os maridos, a serem como São José. Se nós olharmos bem, gente, São José foi um bom pai. Foi um homem bom. Mesmo sabendo que Maria estava grávida, ele tinha tudo para denunciar, para ser apedrejada. Poderia ter feito isso por maldade, não. Decidiu se afastar, porque é um homem bom, um homem justo. Então as mulheres devem olhar para Maria Santíssima e aprender dela o silêncio. E às vezes, dentro de casa, tantas mulheres escandalosas, tudo é um grito, tudo já xinga, o estresse que domina as nossas casas, as incompreensões e por aí vai. Então Maria é uma pessoa do silêncio, da bondade. São José, um homem justo. Também ensina tantos homens por aí, gente, olha tantos homens que têm tratado mal as esposas. Aquele marido grosso, marido estúpido, ignorante. A mulher está dentro do carro dirigindo, a mulher fala uma coisa, cala a boca, porque eu sei para onde estou indo. Aqui em casa quem manda sou eu. Não tem acontecido. Hoje em dia que você tem de marido estúpido que trata mal a esposa, trata de qualquer jeito, não está escrito. Então celebrar São José é isso, olhar para esse homem santo, que amou a sua esposa verdadeiramente, foi um bom marido, também cuidou de Jesus com amor e carinho. Então, gente, nós cristãos somos chamados a olhar para a família de Nazaré e copiar esse modelo de família dentro de nossas casas. E o principal, sermos uma família de oração. E assim foi a família santa de Nazaré. Uma família de oração. Aberta à palavra do Senhor, o coração convertido. Que São José nos ajude cada vez mais a colocarmos em prática a palavra do Senhor.